Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar o final de semana, restam 14 vagas para a Copa do Mundo de 2026, a famosa Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. E que vaga que falta aí no seu coração, hein, meu querido? Mas enfim, esse assunto para outro vídeo. Vamos conversar sobre esses jogos do final de semana. Também vamos conversar sobre as rodadas da data FIFA, né, a questão aí das últimas vagas preenchidas nesse final de semana. Vamos ter a data FIFA amanhã no dia 18, então amanhã no dia 18, hoje no dia 18, ontem no dia 18 ou há 2 dias atrás no dia 18, depende de quando você está vendo esse vídeo. Mas se inscreve no canal, já aproveita para você não perder nada que de melhor acontece no futebol brasileiro, com a seleção, também com os clubes, e o que de pior também acontece, a gente conversa aqui nesse canal de meu Deus. Vamos conversar sobre os jogos de sábado. No sábado a gente teve o confronto da seleção brasileira contra o Senegal, onde o Brasil venceu por 2-0, venceu muito bem, jogando muito bem o primeiro tempo e controlando melhor ainda as ações na etapa final. O Brasil teve um primeiro tempo espetacular, onde conseguiu fazer 2 gols e no volume de jogo quase conseguiu fazer mais, não conseguiu por conta de defesas do Mendy e também por falta de calibre dos seus atacantes, mas conseguiu jogar muito bem no Emirates Stadium, no estádio do Arsenal. O Estevão e o Casemiro fizeram os gols da partida no primeiro tempo, o Estevão aos 28, o Casemiro aos 35. O Brasil que vence Senegal, o mesmo time que perdeu em 2023, jogando em Portugal, perdeu de 4-2, né, uma derrota dolorida da seleção brasileira, que tinha feito também um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo tinha sentido um pouquinho, jogado bem abaixo do que a gente estava esperando, né? Teve gol contra do Marquinhos, teve gol do Marquinhos, teve gol do Mané, 2 gols do Mané, um golaço do Senegal, enfim. O Brasil tomou um vareio de bola naquela partida e nesse jogo em Londres, no Emirates Stadium, consegue jogar muito bem, consegue fazer esses 2-0 logo na primeira etapa e segurar muito bem na etapa final. Teve ali um sustinho do Ederson, né, que não precisava, mas isso eu acho que é de jogo, é puxão de orelha, porque vamos ver como que vai jogar contra a Tunísia, né, nessa terça-feira, se vai fazer testes com o Fabrício Bruno novamente, né, outras peças. Eu acho que essa data FIFA, ele vai, né, o nosso querido Carlo Ancelotti vai destinar para testar as laterais, vídeo que ele levou 3 para cada posição, Éder Militão, Wesley e Paulo Henrique na direita, na esquerda temos eu não vou lembrar agora, mas temos, o Gustavo vai colocar aqui nesse cantinho aqui para vocês, os 3 que levaram, mas temos Alexandre, se eu não me engano, e os outros nomes ele vai colocar, Caio Henrique, se eu não me engano também, enfim, vai colocando se eu acertei esses 2. Mas são testes importantes que a seleção tem que fazer, porque, cara, são poucas datas FIFA, se eu não me engano essa é a última desse ano, não vamos ter mais nenhuma outra, e restam 2 ano que vem, né, 2 datas FIFA antes da Copa do Mundo. Então são testes importantes, como eu falei já anteriormente falando sobre as escolas asiáticas, as escolas africanas também é importante porque, pegando aqui, são 3, 6, 9 seleções africanas, né, vai ser quase que uma seleção africana por grupo, e pensando ainda na repescagem, né, que tem 2 seleções ali que podem ir também, né, a questão da República Democrática do Congo pode estar na Copa do Mundo também através das vagas de repescagem. Então o Brasil pode pegar as seleções africanas, está sempre no panorama também, na questão de mata-mata, pode pegar também uma grande seleção, então é importante ter esse preparo, né. Senegal está na Copa do Mundo, Tunísia também tá, então são 2 seleções que vão estar na Copa. Interessante que o Brasil está jogando com seleções já classificadas, ou seja, já pegou 4 adversários dentre as 42 seleções, né, já pega 2 ali que vão estar na próxima Copa do Mundo, além, obviamente, de todos os países da Conmebol que passou perrengue esse ano. Então é um bom teste, eu acho que a seleção consegue dar um bom resultado, consegue apresentar um bom resultado, consegue apresentar um bom futebol. Gostei muito do que eu vi da seleção brasileira no sábado contra o Senegal. Vamos ver como que vai ser contra a Tunísia agora na terça-feira, os testes que vão fazer, e detalhe, mais uma excelente partida de Estevão. E aí você aí do outro lado, acha que Estevão será ou não reserva da seleção brasileira? Eu queria fazer aqui uma brincadeira com vocês. Tá? Eu acho, inclusive, que ele será uma das principais peças da seleção para essa Copa do Mundo. Muito pela confiança que o Carlo Ancelotti tem colocado em cima do garoto. E analisando essas últimas convocações, a gente já consegue analisar um certo padrão do Ancelotti na sua seleção.
né? A gente consegue ver, por exemplo, os goleiros, ele não deve arriscar muito nos goleiros, eu acho que inclusive será ali Ederson, Ederson, Alisson, e sobra uma terceira vaga que deve ser concorrida entre Bento e Hugo Souza. Acho, inclusive, que o Hugo Souza está à frente do Bento, mas tudo pode acontecer até a Copa do Mundo, inclusive lesões. De defensores, acho que Alexandro, Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e o Paulo Henrique já são nomes garantidos para a próxima Copa do Mundo. A confiança de levá-lo pela segunda vez mostra isso do Ancelotti. Vamos ver se o Wesley... Eu abri aqui, certo. Eu tinha acertado sim que era Caio Henrique. Então é Luciano Juba, né? Luciano Juba, Caio Henrique e Alexandre são os laterais esquerdos que ele levou. Acho que Alexandre e Caio Henrique são nomes já garantidos para a Copa. Ele deve testar ali um terceiro nome. Vídeo que o Militão pode ir de direita, mas também pode ir como zagueiro, assim como o próprio Danilo. De meio-campistas, acho que será isso, né? Casemiro, Bruno Guimarães, Andrei Santos, Paquetá, não deve ter tanta surpresa. E no ataque, eu acho que deve vir uns grandes testes nas próximas data FIFA, inclusive, né, o teste de centroavante. Então, abre-se ali uma vaga para Endrick, por exemplo, ter um retorno no Lyon, né, já que ele foi emprestado do Real Madrid para o Lyon, mas Estevão, João Pedro, Matheus Cunha, Rodrigo e Vinícius Júnior, para mim, são nomes já garantidos na Copa do Mundo. Titulares ou não? Não sei. Mas ali sobra nessa lista que ele fez, né, sobram 3 vagas. A vaga do Luiz Henrique, a vaga do Richarlison e a vaga do Vitor Roque. Acho que entra Rafinha, pode ser que entre Neymar, não sei. Diz aí se você levaria Neymar ou um desses 3 jogadores, né? Richarlison, Vitor Roque ou Luiz Henrique. Eu levaria o Luiz Henrique. Mas enfim, deixe nos comentários a sua seleção ideal para a próxima Copa do Mundo, seus 11. Não vou dizer a lista com os 26 nomes, mas pelo menos seus 11 ideais para a Copa do Mundo. Passando agora para as rodadas atrasadas do Campeonato Brasileiro, tivemos os jogos da 12ª e 13ª rodada, de modo que que o Brasileirão não tenha mais jogos a menos, né? Ninguém está devendo o jogo, pelo contrário, né? O Galo e o Bragantino estão sobrando jogos aí. Mas o Flamengo venceu por 5-1 o Sport na Arena Pernambuco, o Pablo fez o primeiro gol do jogo a favor do Sport, e aí as 2 expulsões abriram muito caminho para o Flamengo conseguir essa reação e a virada na Arena Pernambuco, né? Não à toa, na primeira expulsão rola o gol na sequência com o Luiz Araújo, e no segundo tempo, com 2 a mais, o Flamengo já iria sobrar de qualquer jeito, eu acho que por conta do elenco qualificado que tem, mas com espaços em campo isso se torna a regra, e o Flamengo sobra fazendo 4 gols no segundo tempo com Juninho, Bruno Henrique, né, ele que foi absolvido do esquema de apostas, Ayrton Lucas e Douglas Telles foram os gols do Flamengo. Essa vitória colocou o Flamengo na liderança, e a derrota do Palmeiras para o Santos, que a gente já vai falar aqui, consolidou o Flamengo como líder do Campeonato Brasileiro, até obviamente a conclusão do Brasileirão. O Rollheiser fez o gol a favor do Santos no finalzinho do jogo, nos acréscimos, numa partida equilibrada, surpreendentemente equilibrada. Eu achava que o Santos iria sobrar muito mais do que sobrou na partida. Eu achei que, inclusive, foi equilibrado até demais para o que se esperava do Santos nesse jogo. O Santos foi bem, né, conseguiu fazer o seu gol da vitória e encaminhar essa vitória importante na briga contra o Z4, contra um principal rival, contra um rival de topo de tabela, mas era uma vitória provável, né? A gente falava de 2 tropeços garantidos do Palmeiras nos últimos 7 jogos, Mirassol e Santos, e esses tropeços aconteceram. Se a gente for analisar a tabela, isso a gente já vai fazer, mas antes eu vou concluir aqui meu raciocínio sobre o jogo de Palmeiras e Santos. Para mim o Santos ainda apresenta muitas fragilidades, tá? E o Palmeiras com 12 desfalques, uma vitória suada por 1-0 não deve ser vista como um grande parâmetro para a continuidade do Santos nessa luta contra a Série B. Acho que contra a Juventude, Internacional e o próprio Cruzeiro, Mirassol, por exemplo, que são adversários que o Santos vai enfrentar nesses últimos 5 jogos, é onde você deve jogar melhor do que você jogou contra o Palmeiras na Vila Belmiro. O Santos tem confrontos muito complicados fora de casa contra adversários diretos e que podem estar brigando até o final do campeonato contra a zona de rebaixamento, assim como o Santos. Então vai ter emoção até o final do Campeonato Brasileiro, e não me surpreende o Santos ser rebaixado para a Série B, tá? Isso não me surpreende. O Santos fez uma péssima campanha de Campeonato Brasileiro, tá pagando o pato nas últimas 5 rodadas para não cair, e pode sim disputar a Série B do ano que vem. Vence muito bem o Palmeiras na Vila Belmiro,
Era um resultado, como eu volto a dizer, provável. O Palmeiras conseguiu jogar até bem dentro das suas limitações de elenco, de convocados e desfalques por punições, né, de cartão amarelo, no caso o Alan e o Andreas Pereira. Mas, cara, faltou matar o jogo na parte do Palmeiras. Assim como o Santos. O Santos também teve oportunidades no primeiro tempo, onde o goleiro Carlos Miguel apareceu bem, mas o Palmeiras também teve oportunidades, principalmente no segundo tempo com o Luigi, com o Flaco Lopes, e não aproveitou. Acabou ficando no 0 e perdeu um jogo importante. Vamos falar agora, antes de falar do jogo adiantado do Atlético, eu vou dar uma passadinha rapidinha na tabela. E por que eu falo que, para mim, essa vitória do Santos e a derrota do Palmeiras e a vitória do Flamengo não definem nada no Campeonato Brasileiro? Mudam as posições, isso é óbvio, né? O Sport está rebaixado, inclusive para a Série B, mas, para mim, é apenas uma leve mudança na tabela, porque essa 34ª rodada e 37ª, porque o Palmeiras tem um jogo adiantado do Vitória também nessa meio de semana, e o jogo que o Palmeiras iria disputar no meio de semana foi adiado, teve a troca, né, das datas, eu acho que vai ser mais importante, tá? E eu já explico o porquê. Bom, meus queridos, analisando rápido aqui, a gente tem Botafogo e Sport essa semana. E eu queria separar, primeiramente, antes de passar pelos jogos, por duas divisões básicas. O topo e o final. Eu acho que a gente tem muito claro aqui que Atlético Mineiro, Vasco, Ceará e Corinthians já não brigam mais por nada no Campeonato Brasileiro. Vão ser ali o miolo de tabela. Vai ter gente falando que o Corinthians vai brigar pela Libertadores até o fim. Não vai acontecer. Então eu acho que esses 4 times vão brigar por nada, brigar pela famosa Sul-Americana até o final do Campeonato Brasileiro. Abaixo do Corinthians, a gente tem Grêmio, Inter e Santos, que estão ali na 14ª até a 16ª colocação. Esses 3 estão brigando para não cair. Eu coloco o Grêmio nesse bolo porque tá com 40 pontos, 5 pontinhos, e são 5 rodadas também que podem ser horríveis pro Grêmio. Vitória, Juventude e o Fortaleza estão brigando também para sair do Z4. No topo, a gente isola Palmeiras e Flamengo. Não acho que Cruzeiro, nem muito menos o Mirassol, tenham chance de tirar essa briga pelo título desses 2 times. E na Libertadores, aí a gente insere Mirassol, Bahia, Botafogo, Fluminense e Bragantino, que é o atual 8º colocado, como os principais candidatos. Vamos então agora para os jogos. Botafogo e Sport se confrontam no Newton Santos, o famoso Engenhão. Vitória já garantida do Botafogo, na minha opinião. Com essa vitória, o Botafogo assume a posição do Bahia, vai a 55 pontos e praticamente se garante na Libertadores. Resta saber qual a posição, se vai diretamente ou para a pré-Libertadores. Fluminense e Flamengo, para mim, esse é um dos 2 jogos que o Flamengo tem um ponto de interrogação, tá? Um dos 3 jogos, né? Para mim, dos últimos 5 jogos que o Palmeiras tem, e os últimos 5 jogos que o Flamengo tem, a gente tem mais probabilidade de Palmeiras fazer o gabarito e vencer os 5 jogos do que o Flamengo vencer esses 5 jogos garantidos. E eu já explico por quê. Fluminense e Flamengo. Com a vitória do Fluminense em cima do Flamengo, o que é difícil, eu acho que o Fluminense consegue tirar pontos do Flamengo, mas vencer vai ser um pouco complicado, vai depender de como vai estar o Flamengo, se vai estar com todos os seus jogadores à disposição ou não. O Fluminense atingiria a marca de 54 pontos, seriam 9 pontos de vantagem para o Bragantino, 9 pontos de vantagem para o São Paulo, sendo que na próxima rodada é Fluminense e Palmeiras, né? Ou Fluminense e São Paulo. Deixa eu confirmar aqui com vocês no site do GE. Só o site do GE querer, né? Porque tá travando mais que eu na segunda-feira de manhã. Deixa eu passar aqui rapidinho. Isso, Fluminense e Palmeiras. Aqui eu acho que o Fluminense não ganha, do Palmeiras no Allianz Parque. Mas depois é Fluminense e São Paulo no Maracanã. Mando do Fluminense, onde o Fluminense pode voltar a abrir 9 pontos de vantagem do São Paulo. Então, essa vitória dos Fluminense em cima do Flamengo, ou tirando pontos do Mengão no Maracanã, é imprescindível. E falando agora sobre Santos e Mirassol, né, que também é o próximo jogo. Não acho que o Santos consiga vencer o Mirassol na Vila Belmiro, por conta do que o Mirassol está disputando na Libertadores e vai conseguir arrancar pontos do Santos na Vila. Vencer, acho também difícil. Um empate, para mim, aconteceria nesse duelo. Grêmio e Vasco, para mim, vitória tranquila do Grêmio, e isso já encaminha o Grêmio para não brigar mais contra o rebaixamento, né? Chegaria aos 43 pontos. O Vasco também não vai brigar, mesmo que fique atrás do Grêmio nesse momento. Juventude e Cruzeiro.
Aqui eu coloco vitória do Juventude, eu acho que o Jaconeiro tem 100 chances de conseguir uma boa vitória dentro de casa, assim como o Bahia em cima do Fortaleza, e é ali complicando a vida do Leão do PC nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Também temos Corinthians e São Paulo lá na Química Arena. Para mim, empate é um jogo muito apático e deve terminar empatado. E Ceará e Inter, aonde é outro jogo com carinha de empate. Então, entende que a chance de, por exemplo, o Flamengo já perder a liderança nessa próxima rodada e mudar completamente o panorama do Campeonato Brasileiro. Eu venho repetindo com vocês há muito tempo. Será um campeonato brigado no ponto a ponto, jogo após jogo. Lembrando que, se o Flamengo perder um jogo e o Palmeiras vencer, o Palmeiras já ultrapassa o Flamengo, né? Porque ele tem uma vitória a mais do que o time carioca, então automaticamente o Palmeiras estaria passando. Então, ou seja, resta um jogo apenas para esses dois times. Tem essa mudança no topo da tabela. Então, eu não consigo colocar um por fogo. Discordo também da chance de ser campeão que a UFMG colocou ao Flamengo, de 72%. É óbvio, o Flamengo depende apenas de si para ser campeão, o Palmeiras não depende mais de si, mas eu acho que tropeços podem acontecer. E os outros dois tropeços que eu falei, do Flamengo, na minha opinião Atlético Mineiro na Arena MRV, onde o Flamengo deve entrar com o time reserva, já que é o encaminhamento ali da final da Libertadores, e eu acredito que entre um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores, o torcedor do Flamengo prefere ser tetracampeão do que mais um título de Brasileirão para a prateleira. E tem a última rodada, Mirassol e Flamengo, no Maião, onde o Mirassol pode estar disputando a sua vaga direta para a Libertadores, onde pode estar disputando a sua invencibilidade dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro, e o Flamengo chegando praticamente estourado no último jogo da temporada. Então vai ser um jogo também complicado para o Flamengo disputar contra o Mirassol às 4 horas da tarde de um domingo, no sol aqui do interior do estado. Então vai ser um confronto muito complicado, e assim como eu falei, são 3 jogos que você tem uma incógnita do Flamengo aí nessa reta final. Do Palmeiras, os jogos contra Vitória agora na quarta-feira, Fluminense no final de semana, Atlético Mineiro, Ceará e Grêmio, se eu não me engano, são os 5 jogos do Palmeiras. Eu não consigo colocar nenhum jogo, talvez o jogo contra o Atlético e o jogo contra o Fluminense, como uma certa incógnita, mas com a necessidade e a possibilidade desse time do Palmeiras de apresentar resultados com o time completo, dificilmente perde pontos para essas equipes. Então, assim, projetando a reta final, dá para acreditar que o Palmeiras consegue uma virada em cima do Flamengo, e o Flamengo, obviamente, com essas 3 incógnitas, na minha opinião, é super plausível disso acontecer. Então o título brasileiro não está encaminhado, a Série B, a queda, não está encaminhada, são muitas coisas que a gente vai ter ainda até a reta final. Aquele famoso, nos últimos 10 jogos se define, cara, esse ano está sendo nos últimos 5 jogos, porque vai render emoção até o final do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Esse foi o vídeo de hoje. Perdão, não falei do Atlético. Nossa, quase que eu esqueci do Atlético Mineiro. Poxa vida. Bom, o Atlético perdeu, né, nesse domingo pro Bragantino por 2-0. Lucas Barbosa e Gustavo Marques fizeram os gols do Massa Bruta no segundo tempo. E essa vitória, como eu falei, o Bragantino chegou na 8ª colocação, mas não deve ser um time que vai brigar pela Libertadores, né? Deve ser um time que vai ficar ali junto com Galo, Corinthians, Galo, Corinthians, Ceará e Vasco, na zona de classificação para a Sul-Americana, sem grandes ambições nesse Campeonato Brasileiro. Óbvio que pode acontecer, mas acho difícil. Meu voto é para que não brigue pela Libertadores nesse ano. Bom, e foi um grande jogo, né? O Massa Bruta dominou e amassou o Galo do começo ao final da partida. Vamos falar agora sobre as seleções classificadas. Como eu falei para vocês, restam 14 vagas, 3 da CONCACAF que ainda vão ser definidas na próxima data FIFA, não vão conseguir conclusão nessa, por exemplo. Pelo menos é o que eu espero, né? Deixa eu colocar aqui, eliminatórias CONCACAF. A gente vê ao vivo em cores aqui, como já diria Faustão. É isso, cara, foram 5 jogos, né? 5 jogos são... Não, 24, 25, é isso mesmo? São quantos jogos que faltam? Deixa eu só confirmar aqui com vocês. Não, falta um jogo apenas para acabar. Olha, a gente tem aqui já a zona de classificação, então. Deixa eu abrir aqui para vocês a classificação. Se temos um jogo, temos 3 pontos em disputa, certo? Deixa eu abrir aqui
Ah, tá, do GE, porque do Google não aparece nada, isso mesmo. Falta apenas a sexta rodada e a gente tem a seguinte situação. Resta saber se Suriname ou Panamá vão diretamente para a Copa do Mundo e quem vai para a repescagem. Guatemala e El Salvador já estão eliminadas. No grupo B, Curaçao e Jamaica, mesma situação. Tem 11 pontos e 10 pontos para Jamaica. Resta saber na última rodada, inclusive com o confronto direto entre Jamaica e Curaçao, quem vai para a Copa e quem vai para a repescagem. Lembrando que amanhã, tá, esses últimos jogos, todos às 10 horas da noite. Suriname e Panamá não é o mesmo confronto, ou seja, Suriname vencer a Guatemala e o Panamá vencer El Salvador, o Suriname vai diretamente para a Copa do Mundo. Lembrando que o Suriname pega a Guatemala, já está eliminado. Honduras e, olha só, o grupo C está em aberto. Costa Rica, Haiti e Honduras têm chances de ir para a próxima Copa do Mundo. A gente tem um confronto direto entre Costa Rica e Honduras, né, a líder do grupo contra o terceiro colocado, e o Haiti recebe a Nicarágua. Então, temos ali emoção até a última rodada nessa data FIFA da CONCACAF, porém, já temos 3 vagas preenchidas com os 3 anfitriões, Canadá, México, Estados Unidos, e na Conmebol, todas as 6 já definidas, né, já concluímos as eliminatórias da Conmebol, com Argentina, Equador, Brasil, Uruguai, Colômbia e Paraguai. Na repescagem, aquele esquema que eu já expliquei, não temos nenhuma definida, mas está se formando a zona de repescagem da Copa do Mundo. Na Liga Asiática, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Catar e Arábia Saudita já estão classificadas para a Copa do Mundo diretamente. Nova Zelândia, pela Oceania, pela África, Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, Senegal, Costa do Marfim e África do Sul também já estão garantidas na Copa do Mundo, passaporte carimbado para elas. Na questão da Europa, já temos 7 seleções garantidas. Vamos ter data FIFA amanhã e isso vai se definir, né, porque é a última rodada da fase de grupos dessas seleções. E aí a gente tem as seleções que vão se classificar pela repescagem para a próxima Copa. E ali a gente tem grandes seleções como Polônia, a própria Itália, tetracampeã do mundo, vai estar disputando essa repescagem, mas garantidas na Copa do Mundo, Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega, Holanda e Alemanha já garantiram as suas vagas para a próxima Copa do Mundo, já estão ali com o passaporte carimbado para ir até a América do Norte e disputar essa Copa do Mundo. Bom, amanhã então a gente tem a definição do grupo B entre Suíça e Kosovo, que na minha opinião a Suíça deve estar classificando diretamente, mas precisa, já classificou, né, porque é um saldo de gols 12 contra um saldo de gol 1 na questão do Kosovo. Dinamarca e Escócia, aí é um confronto muito equilibrado, que está 11 para a Dinamarca e 10 para a Escócia, e temos o confronto direto, ou seja, emoção no grupo C das eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Então eu ficaria de olho nesse jogo amanhã para assistir às 4h45. Também temos a definição se vai Espanha ou vai Turquia, mas enfim, né, também a mesma coisa do outro grupo que eu falei, 19 de saldo contra 5, a Espanha já está praticamente garantida na Copa do Mundo também. Depois temos o grupo H, com a Áustria e a Bósnia-Herzegovina, né, que vão ter o confronto direto, também um jogo emocionante para ficar ligado. Que mais? Interessante, o grupo J. A Bélgica não está garantida. Isso porque Macedônia do Norte e País de Gales vão se enfrentar. Então, se a Bélgica perder pontos para o nosso querido Liechtenstein, uma dessas seleções que vencer esse confronto direto também de amanhã, pode estar indo diretamente para a Copa do Mundo, mas eu acho difícil. A Bélgica também é uma das que já deve estar garantida para a próxima Copa. E é isso, né? Então resta 1, 2, 3, 4, 5 vagas diretas para a próxima Copa. Ou seja, das 9 que estão disponíveis, 4 da Europa iriam para a repescagem. Isso, cara, é muito interessante. Como eu falei, por exemplo, o grupo A Eslováquia, que fez uma excelente eliminatória, foi para a repescagem, assim como o Kosovo. Não, perdão, Kosovo já foi também. Vai ter a definição de Dinamarca e Escócia. A Ucrânia foi para a repescagem. A Turquia também deve ir. A Irlanda, que fez um jogaço espetacular contra a Hungria.
A Polônia, também comentei com vocês que ela já foi. Aqui vai ter a definição entre Bósnia e Áustria, né? A Itália, a Macedônia do Norte, pode estar indo, ou o País de Gales, e a Albânia. Ah, não, é a República Tcheca também. Ou seja, é uma repescagem muito complicada para seleções tradicionais, como no caso a Itália. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por ficar até aqui no vídeo. 25 minutos, muita coisa. O Gustavo deve ter me odiado, porque eu falei que ia fazer esse vídeo rapidinho para dar tempo de subir hoje. Mas é isso. Um forte abraço. Fique com Deus até o próximo vídeo, que vem na sexta-feira. Perdão, vem amanhã para conversar sobre o jogo da seleção brasileira e conclusão nessa data FIFA. E na sexta eu trago sobre a 34ª e 37ª, né, que vai ter o jogo do Brasil, do Palmeiras e Vitória. Um forte abraço e até o próximo vídeo e até mais.